E o tema que eu separei para a gente conversar hoje é o tema que eu fiquei refletindo assim, falei assim, esse tema seria interessante de eu trazer para a gente conversar, que é o que é espiritualidade verdadeira, né? Esse seria o tema central da nossa conversa de hoje. Daria para discutir muita coisa. Mas, partindo do princípio, quando a gente simplesmente observa o nosso contexto que a gente vive, independentemente da cultura, independentemente do lugar onde a gente esteja, existem certas coisas que são comuns a todos. Primeira coisa, né? Todo mundo que encarna, todo espírito que encarna, ele se torna um ignorante de si mesmo. A gente passa a desconhecer nossa verdadeira natureza de ser, aquilo que a gente realmente é. E segundo, como o próprio Buda falava, né? O sofrimento existe. Né? Não importa se você é pobre ou se você é rico, se você tem muitas pessoas ao seu redor, ou se você não tem quase ninguém ao seu redor, não importa se você tem ou se você não tem, mas o sofrimento, uma hora ou outra, vai bater na sua porta, na nossa porta. É uma coisa comum a todos, vamos colocar assim. E aí, no meio desse vale de dores, né? Desse vale de sofrimento, que todos nós acabamos nos encontrando. E a gente, diante de toda essa situação, diante de todo esse contexto, quantas perguntas não surgem no sentido assim, nossa, por que a vida é desse jeito? Qual que é o sentido disso tudo, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso acontece comigo? E aí, no meio de toda essa confusão, de todo esse caos, a gente começa a perguntar muitas coisas a nós mesmos, né? E uma coisa tão engraçada, que tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no livro sagrado do hinduísmo, a Bhagavad Gita, que é um livro mais importante do yoga, um dos primeiros capítulos de ambos, né? No Evangelho, que é o Meu Reino Não É Deste Mundo, e na Bhagavad Gita, que é o segundo capítulo, que é o Samkhya Yoga, as primeiras coisas que eles vão falar é, olha, você não é esse corpo, você é espírito. Né? Nesse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, o primeiro tópico é o seguinte, uma questão de perspectiva. Ele fala que tudo é uma questão de perspectiva. E que se a gente tira essa questão da reencarnação, essa questão da vida após a morte, essa questão que a gente é espírito, toda a lógica do pensamento de Jesus, ele deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido tudo aquilo que Jesus ensinava. Porque a gente não vai ver uma lógica em tudo aquilo. Na Bhagavad Gita é a mesma coisa. O primeiro capítulo da Bhagavad Gita é o sofrimento de Arjuna. São as lamentações de Arjuna. É como eu contei para vocês, é como se a gente se encontrasse em toda essa ignorância, a gente não sabe quem a gente é, e diante de todo esse sofrimento, diante de todo esse caos, a gente vira para nós mesmos e fala, o que eu estou fazendo aqui? E a gente vê todo esse nosso sofrimento. Esse é o primeiro capítulo da Bhagavad Gita. E aí o segundo capítulo é quando Krishna ele vai começar a ensinar yoga para Arjuna. E a primeira coisa que Krishna ensina para Arjuna, ele vira para Arjuna e fala assim, Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito. Seu verdadeiro ser não morre. Esse corpo é só uma roupa do teu espírito. O teu verdadeiro ser, a água não molha, o fogo não queima, o vento não seca. E a primeira coisa que Krishna ensina para Arjuna, Samkhya Yoga, que é conhecimento da verdadeira natureza de si, aquilo que a gente realmente é. E para depois ensinar todas as outras coisas. Mesma lógica de pensamento que também está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele fala assim, nossa, por que esse capítulo está no começo? Porque ele fala que se tirar esse princípio,
muita coisa deixa de fazer sentido, muita coisa deixa de fazer lógica nessa coisa. E aí a gente pergunta, nossa, o que é tudo isso que a gente vive, né? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, tem várias perguntas sobre as provas que a gente vive, né? As dificuldades que a gente vive. E, de acordo com a perspectiva do Espiritismo, ele vai chamar essa nossa experiência nesse tipo de mundo de provas e expiações, né? Expiações pelo próprio sofrimento que nós mesmos, através de nossas ações, construímos para nós mesmos. E a gente é como se a gente estivesse colhendo tudo aquilo que a gente plantou em nós mesmos. Então a gente expia aquilo. E as provas são as dificuldades que a gente vive mesmo, né? E aí a gente tem que... como que a gente age, que tipo de escolha que a gente faz quando cada uma dessas situações nos acontece. E quando a gente está encarnado, em toda essa condição que eu falei para vocês no começo, muitos questionamentos acabam nos vindo, como eu falei para vocês. E a gente pergunta, gente, por que um espírito vai querer viver toda essa dificuldade? Qual que é o sentido disso, né? E aí o próprio Allan Kardec, ele pergunta isso também, né? Na pergunta 266, ele faz o seguinte: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Ele pergunta para os espíritos, né? Porque qual que é o sentido de querer passar por tanta dificuldade, às vezes, como a gente passa, né? Sem procurar por essa dificuldade. Sem ser uma coisa que, às vezes, partiu de nós. Né? Uma dificuldade que a própria vida acaba nos trazendo. E aí eles respondem, né? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e sua maneira de pensar é diferente. Ou seja, a forma como ele enxerga toda essa condição na qual nós estamos é diferente. Eu costumo falar assim, tem duas coisas que eu sempre falo para mim, eu sempre, quando eu vejo uma pessoa assim, passando por um momento complicado, um momento difícil, eu falo para essa pessoa também. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, primeira coisa, é o mandamento, né? Tudo passa. Não importa o que a gente esteja passando, mas a impermanência, ela vai reinar. Não importa se a gente esteja no sofrimento que seja, né? Mas de alguma forma, aquilo vai passar. Segunda coisa, por trás de todo grande sábio, também existe uma grande cicatriz. Ou seja, as dificuldades que a gente vai passando, os desafios, eles vão nos moldando, eles vão trazendo muitos presentes internos pra gente, né? Eles vão trazendo coisas que às vezes a gente não imagina. Eu sempre gosto de contar a história do Khalil Gibran. O Khalil Gibran, ele era um escritor muito incrível. Ele tem um livro chamado O Profeta, que é muito conhecido e tal. Ele conta uma história, assim, que eu achei muito incrível. Ele fala, uma história, né? Tava ele e o amigo dele andando, eles passaram perto de um templo. Aí o amigo dele virou e falou assim, você tá vendo aquele homem cego? Ele é o homem mais sábio daqui. Aí ele fala assim, então eu fui lá conversar com o homem cego. Aí ele falou assim, chegou no homem cego e perguntou, desde quando que você é cego? Ele, eu sou cego desde que eu nasci, eu sempre fui cego, né? Ele falou para ele. E você percorreu por quais caminhos de sabedoria? Ele falou assim, eu sou um astrônomo. E aí, naquele momento, ele colocou a mão no peito dele e falou assim, eu vejo todos esses sóis, todas essas estrelas, todas essas luas. Ou seja, o que essa dificuldade aparente, esse desafio que foi para aquele homem viver numa cegueira, revelou para ele? Às vezes, ele passou a enxergar muitas outras coisas que às vezes a gente não está vendo, né? Trouxe uma outra visão que essa visão não proporcionou para ele, aquela visão de enxergar o outro mesmo, assim, o coração do outro, né? Que às vezes, como que a gente passa a ver, né?
Eu também gosto de contar muito, assim, eu vou só passar por cima, porque essa história é longa, mas é a história do Ramdez. Ramdez tem documentário na Netflix, ele era um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos e tal. Fazia pesquisa com LSD, toda essa coisa, e ele vai pra Índia, conhece o mestre dele, não sei o quê, e é por conta do LSD, ele era muito materialista, né, muito cético. Por conta do LSD, toda essa coisa, ele tem um AVC. E ele fica com muitas sequelas, ele fica assim, totalmente dependente de outras pessoas para viver a vida dele, né? E isso ele ainda é jovem, não estava velho quando isso aconteceu. E aí ele desencarnou em 2019, né? E perto dele desencarnar, lançou o documentário dele na Netflix, que é o Ramdez Going Home. E aí nesse documentário ele fala assim, já velhinho, né? Eu não desejo que ninguém tenha um derrame, mas eu desejo a graça que um derrame pode conceder. Porque ele fala que depois do derrame, ele ficou tão interiorizado, e ele conta isso rindo. Se vocês forem lá dar uma olhada no documentário, ele conta isso sorrindo, rindo. Que aquilo transformou ele de uma maneira que às vezes a gente não pensa. Né? E a gente pergunta, o que é toda essa vida a qual a gente vive? Né? E aí, diante de todo esse contexto no qual a gente está inserido, como que é essa questão da espiritualidade e da religião? Né? Quando a gente pega o significado da palavra religião, significa religar-se com Deus. Religião não é uma instituição, por exemplo, instituição espiritismo, instituição catolicismo, instituição budismo. É uma coisa que acontece dentro de cada um de nós e uma coisa particular também, que vai acontecer no nosso íntimo. Mas aí, o que acontece? Como que a gente vai construindo essas instituições com base nas mais diversas religiões que a gente tem? E como que isso também está ligado com o que eu falei para vocês da espiritualidade verdadeira, né? E quando a gente está diante de todo esse contexto que eu falei para vocês, como eu falei para vocês, diante de todo esse sofrimento e diante de todas essas perguntas, a gente vai fazer essa pergunta: como que a gente pode também sair disso? Como que a gente pode se libertar de todo esse sofrimento? E aí, todos esses grandes mestres, não importa quem seja Jesus, seja Buda, seja Krishna, seja Lao Tzu, seja quem for dos grandes mestres enviados pelo alto, todos eles vão nos ensinar uma forma da gente viver a nossa vida, uma forma da gente tomar nossas escolhas, praticar as nossas ações, e através dessa forma de viver a nossa vida, a gente se libertar de forma definitiva desse sofrimento. Se libertar de toda essa questão. Tanto é que Jesus ensinava o quê? Sobre as bem-aventuranças. Aquela bem-aventurança interna, aquela pessoa que ela é feliz sem depender, aquela felicidade que não depende do externo, aquela felicidade que faz parte do seu estado de espírito. A própria palavra yoga, o significado da palavra yoga é o mesmo significado da palavra religião, que é unir-se com Deus, é o mesmo. Yoga, ele é encarado como a ciência da autorrealização. O próprio estado de autorrealização a gente também pode pensar como as bem-aventuranças também. E o que é tão interessante, vou contar para vocês. Hoje em dia, a gente tem muitos conhecimentos. A gente tem conhecimento de matemática, conhecimento de engenharia, conhecimento de medicina. E a gente, de certa forma, a gente vive numa sociedade que tem muito avanço tecnológico, muito avanço, muito conhecimentos, mas tem uma questão. Nenhum desses conhecimentos elimina o sofrimento humano. Por mais que a gente tenha todos esses
conhecimentos, a gente constrói prédios gigantes, faz muitas coisas, mas ainda assim o ser humano vive naquele sofrimento tão grande que chega ao ponto de suicidar-se, de se matar. Aquela coisa assim que é intolerável para a pessoa, que a pessoa não consegue tolerar ao ponto de deixar a vida, nesse sentido da matéria. E a gente pergunta, qual que é o sentido disso tudo, né? E aí, dentro lá da Índia, do yoga, a palavra Veda, que faz parte do pensamento fundamental deles, do hinduísmo, a palavra Veda significa conhecimento. E a parte filosófica dos Vedas, eles chamam de Vedanta. Anta é o final, Vedas é o conhecimento. Então é como se fosse o final do conhecimento. Então é o conhecimento dos conhecimentos, vamos colocar assim. E eles vão perguntar assim, qual que é o conhecimento que elimina o sofrimento humano? Eles perguntam. E eles vão falar que o conhecimento que elimina o sofrimento humano é o conhecimento de si mesmo. É o conhecimento de sua própria natureza. E por isso que eles vão tratar desse conhecimento no final dos Vedas. É o final do conhecimento. É como se fosse o conhecimento dos conhecimentos. E em Vedanta, eles estudam a relação da alma individualizada com a consciência divina, que eles vão chamar de Atma e Brahma. Só que eles falam assim, bom, não adianta só a gente ficar conversando sobre isso, ficar discutindo, toda essa coisa. Como que a gente pode viver isso de fato? Como que a gente pode experienciar isso? Aí surge yoga. Por isso que a palavra yoga significa união. Porque enquanto Vedanta vai tratar da relação da alma individualizada com a consciência divina, yoga é o caminho para trazer essa união na experiência direta, não simplesmente numa coisa que a gente leu ou uma outra pessoa falou. Como que eu posso experienciar isso de forma direta? Eu com a experiência. Então surge yoga. Surge todo esse caminho para revelar esse conhecimento. Por isso que yoga também é visto como o caminho da suprema liberdade. Aquela pessoa que se rebela com o sofrimento. E ele vai para dentro de si para encontrar todo esse estado de ser. E tem diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, tem uma história que eu gosto muito de Jesus, que é do poço de Jacó, quando ele encontra a samaritana, né? E ela tá lá pegando água, no meio de todo aquele desertão lá, e aí Jesus falou assim para ela, olha, eu posso te oferecer uma água que você nunca mais vai ter sede. E aí ela não entende isso. Ela fica sem entender. E ele chama essa questão da parábola da água viva, né? E o que seria essa água, quando a gente toma, a gente nunca mais tem sede? Quando a gente encarna, como eu falei para vocês no começo, uma coisa comum a todos é que a gente se torna um ignorante de nós mesmos. A gente desconhece a nossa própria natureza. E como eu falei para vocês também, uma das coisas primárias que todos esses grandes mestres vão nos ensinar é, primeira coisa, quem é você? Quem nós somos? E aí, para assim revelar esse conhecimento. Só que na ignorância, o que acontece? Vão surgir muitos desejos que vão sendo alimentados dentro de nós mesmos, que a própria busca por esses desejos, eles não trazem uma satisfação real. É como se fosse, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu nunca estou satisfeito. Eu sempre quero mais. E aqueles desejos, eles são alimentados sem fim, como uma busca sem fim. Eles nunca terminam. E aí, por isso que aquela água, quando a gente bebe, a gente ainda vai continuar com sede. Aquela coisa não traz satisfação real. E aí, o que todos esses grandes mestres, Jesus, Buda, Krishnas, eles nos oferecem? Eles oferecem aquele alimento, aquela água, quando a gente se alimentar daquilo, a gente vai ficar satisfeito. E essa satisfação também são as bem-aventuranças que Cristo ensinava,
E essa autorrealização os outros mestres nos ensinavam, né? Eu sempre gosto também de contar uma experiência que eu passei. Eu estava em outro lugar que eu frequento, e aí a gente estava numa reunião, aí tinha um médium que estava incorporado um médico nele, um médico espiritual. E aí no final, isso aí já tem mais de ano, né? E aí no final da reunião, ele virou para mim e perguntou se eu tinha alguma coisa para perguntar, se eu queria alguma coisa para perguntar e tal. E aí eu lembro que eu comentei, foi alguma coisa ligada com felicidade, eu não lembro exatamente o que eu falei. Aí ele virou para mim, pro grupo, e falou assim, ó, aquilo que vocês chamam de felicidade não existe, né? Do lugar de onde eu venho, ninguém busca a felicidade, a gente busca a evolução. E aí eu gostava muito da yoga, todas essas coisas e tal, que eu tô falando para vocês. Aí eu virei para ele e falei assim, mas senhor, o que é autorrealização? Aí ele virou para mim e falou assim, evolução. E só. E aí essa história é tão interessante, e aí eu trago uma pergunta para vocês refletirem. Quantas vezes vocês entraram no sofrimento pela porta da felicidade, pela porta de uma alegria? Então, assim, nossa, eu vou lá porque fazer isso, vou fazer aquilo que eu vou sentir muito bem, e aquilo acaba gerando umas consequências que às vezes a gente não gosta tanto. Cada coisa é como se tivesse um caráter duplo, assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nossa, eu quero muito um carro. Quando eu tiver um carro, nossa, eu vou ficar muito feliz. E aí, às vezes eu consigo o carro, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas, a pessoa que tem um carro, ela também vai ter problemas da pessoa que tem um carro. O carro vai estragar, o carro vai furar pneu, o carro vai ter que ir para a oficina, vai ter que pagar imposto, pagar seguro. Se tiver multa, vai ter que pagar a multa. E aí a pessoa vai ter o quê? Que lidar com esses problemas. A pessoa que tem casa, ela também vai ter problemas da pessoa que tem casa. E vai ter que lidar com isso. A pessoa que está sozinha, a mesma coisa. A pessoa que está com um companheiro, uma companheira, é a mesma coisa. Então, tudo na vida tem esse caráter duplo, né? E às vezes a gente faz escolhas achando, nossa, vou dar um exemplo para vocês, quando eu tiver aquela pessoa, nossa, e aí ela consegue aquela pessoa, e aquela pessoa acaba trazendo um transtorno para a outra. Às vezes acaba influenciando com escolhas muito ruins, e assim vai. Um grande exemplo disso, esse sofrimento que vem pela porta da felicidade, são as drogas. Inicialmente causam, nossa, aquele prazer, aquele outro estado. Mas qual é o preço disso? É um exemplo muito concreto que a gente tem. Mas está dissolvido na nossa vida como um todo, né? E aí, através dessa nossa forma de agir, a gente vai construindo esse nosso estado interno e o nosso estado externo também, no lugar onde a gente se encontra. Tudo é uma construção que a gente faz na nossa própria vida. E o que esses grandes mestres vêm para nos ensinar é, como eu falei para vocês, como que a gente pode viver a nossa vida de forma que essa forma de viver a vida gere consequências muito boas para nós, né? E aí todos eles vão praticamente ensinar as mesmas coisas em palavras diferentes. Tem uma história que eu gosto muito, vou contar para vocês. É uma história sufi, né? Que é a história dos 4 viajantes. Eles falam que tinha 4 viajantes, um árabe, um turco, um persa e um grego. Eles estavam viajando juntos. E eles só tinham uma moeda, os 4 juntos só tinham uma moeda. E eles ficaram com fome, eu falei assim, comprar alguma coisa. Só que cada um falava o que queria comprar na sua língua. O árabe falava, eu quero isso, na língua do árabe. O persa falava, eu quero isso aqui, na língua do árabe. O grego, não, a gente não tem que comprar isso, a gente tem que comprar aquilo, na língua do grego.
E aí o turco a mesma coisa. E eles começaram a discutir e brigar para ver o que eles iam comprar com aquela moeda que eles tinham. E eles nunca chegavam numa conclusão, sempre brigando no pau lá doido. E aí, no meio da discussão, ia passando um linguista perto deles. E o linguista escutou a discussão, ficou olhando e tal. E aí ele foi e chegou lá nos 4 e falou assim, olha, eu consigo satisfazer vocês 4, mas vocês têm que me dar a moeda. Aí inicialmente eles acham que dar moeda pra você vai passar a mão em nós, né? Mas aí no meio daquela coisa toda, eles, não, toma a moeda. Aí ele pegou a moeda, foi lá no mercadinho e comprou 4 cachos de uva. 4 cachos de uva. E ele pegou esses 4 cachos de uva, voltou lá e deu um cacho de uva para cada viajante. E aí quando ele deu esses cachos de uva, eles perceberam essa cena, eles viram que eles estavam falando da mesma coisa em línguas diferentes. E eles viram que eles 4 queriam uva, só que eles não se entendiam. E eles achavam que eles estavam falando de coisas diferentes. E aí eles falam, né, que essa história é tão interessante, porque não é à toa que eles também colocam uva nessa coisa. Vou explicar para vocês. Porque normalmente a gente faz vinho com a uva. Dentro do sufismo, eles usam muito essa analogia, essa metáfora do vinho. Só que o vinho dos místicos, o vinho dos mestres, assim, né? Que quando o ser humano comum, normalmente, está naquela dificuldade, está naquela, nossa, o que ele faz? Ah, vou tomar uma para esquecer dos problemas, toda aquela coisa. E aí a pessoa vai lá, né, tal. Só que aí os sufis, eles usam essa metáfora justamente disso, porque qual vinho que eu posso tomar para esquecer, mas para resolver toda essa coisa interna? E eles falam do vinho dos místicos, que é o vinho do amor divino, toda essa coisa que a pessoa se embriaga com esse vinho para resolver esses problemas internos, né? E aí, como fica tudo isso pra gente, né? A partir de toda essa construção que a gente faz em nós, a gente vai criando também uma forma de enxergar o outro, de enxergar a nós mesmos, de enxergar o mundo, de enxergar o nosso futuro. E assim a gente vai, grande parte também das nossas dificuldades também estão muito ligadas com a forma como a gente interpreta as situações, né? Isso é uma coisa que eles colocam lá nesse capítulo que eu falei para vocês do começo, que é dentro desse tópico que é uma questão de perspectiva, que é como a gente está interpretando essa situação. Às vezes uma coisa que a gente julga como ruim pode ser bom, às vezes uma coisa que a gente julga como bom pode ser muito ruim. É a mesma história do remédio amargo, né? Às vezes um remédio muito amargo, mas que vai curar muitas coisas dentro de nós. E aí, meus amigos, a gente é quase no finalzinho. Que tipo de reflexão isso traz em nós mesmos? E como eu falei para vocês, né? O sentido da espiritualidade verdadeira. Aquela que a gente vive e que revela o conhecimento de nós mesmos. Aquela que acontece em nosso interior. E aí, uma última reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, eu vou até ler uma história sobre essa reflexão que eu vou fazer agora. Por mais que os grandes mestres nos ensinam e tudo mais, o grande professor, o mestre dos mestres, é a nossa própria vida. E quando a gente pensa na vida como um grande mestre, será que existe certo e errado nesse sentido? Porque não importa a ação que nós tomemos, ainda assim a gente vai ter
um aprendizado através das consequências de nossa própria ação. E isso é tão importante porque isso traz leveza para o nosso coração dentro das nossas relações humanas. Porque a gente não vai virar para uma outra pessoa e falar assim, nossa, aquela pessoa, ela não pode deixar de fazer aquilo. A gente vai deixar de julgar o caminho do outro nesse sentido. Isso gera mais aceitação também, gera mais união. E aí, quando a gente pensa através dessa perspectiva, trazer um questionamento e uma história. Uma pessoa que vive uma vida de um rei, de toda essa coisa e tudo mais. E uma pessoa que vive a vida de um monge, aquela pessoa mosteiro, toda aquela coisa. Quem aprende mais na vida? É um questionamento interessante. Ambos estão vivendo momentos diferentes, mas ambos estão vivendo a vida. E por viver a vida vai trazer aprendizado de uma forma ou de outra. E aí tem uma história que se chama Mawjud, o homem com a vida inexplicável. Eu vou ler para vocês. Essa história é muito boa. Deixa eu só abrir aqui. Era uma vez um homem chamado Mawjud. Ele vivia numa cidade onde havia conseguido um emprego como pequeno funcionário público. E tudo levava a crer que terminaria seus dias como inspetor de pesos e medidas. Um dia, quando estava caminhando pelos jardins de uma antiga construção próxima à sua casa, Khidir, o misterioso guia dos sufis, apareceu para ele, vestido em um verde luminoso. Então Khidir disse: Homem de brilhantes perspectivas, deixe seu trabalho e encontre comigo na margem de um rio dentro de 3 dias. E assim dizendo, desapareceu. Excitado, Mawjud procurou seu chefe e lhe disse que ia partir. Todos na cidade souberam desse fato e comentaram: Pobre Mawjud, deve ter ficado louco. Mas como havia muitos candidatos a seu posto, logo se esqueceram dele. No dia marcado, Mawjud encontrou-se com Khidir e disse: Rasgue suas roupas e se jogue no rio. Talvez alguém o salve. Mawjud obedeceu, embora se perguntasse se não estaria louco. Como ele sabia nadar, não se afogou, mas ficou boiando à deriva por um longo trecho antes que um pescador lhe recolhesse em seu bote, dizendo: Homem insensato, a corrente aqui é forte, o que está tentando fazer? Na realidade, não sei, respondeu Mawjud. Você está louco, disse o pescador, mas eu levarei a minha cabana de junco próximo ao rio e veremos o que se pode fazer por você. Quando o pescador descobriu que Mawjud era bem instruído, passou a aprender com ele a ler e escrever. Em troca, Mawjud recebeu comida e ajudou o pescador em seu trabalho. Alguns meses depois, Khidir reapareceu, dessa vez junto à cama de Mawjud, e disse: Levante-se e deixe o pescador, será provido o necessário. Vestido como pescador, Mawjud imediatamente deixou a cabana e perambulou sem rumo até encontrar uma estrada. Ao romper da aurora, viu um granjeiro montado num burro. Procura trabalho? Perguntou o granjeiro. Estou precisando de um homem que me ajude a trazer compras. Mawjud o acompanhou, trabalhou para o granjeiro durante quase 2 anos. Quando aprendeu muito sobre agricultura, mas pouco sobre outras coisas. Uma tarde, quando estava ensacando lã, Khidir fez nova aparição e disse: Deixe esse trabalho, dirige-se à cidade de Monsul e empregue as suas economias para tornar-se mercador de peles. Mawjud obedeceu. Em Monsul, tornou-se conhecido como mercador de peles, sem voltar a ver Khidir durante os 3 anos em que se exerceu seu novo ofício. Tinha reunido uma considerável quantia e estava pensando em comprar uma casa quando Khidir lhe disse: Dê-me esse dinheiro, afaste-se dessa cidade rumo à distante Samarcanda e lá passe a trabalhar para um merceeiro. Foi o que Mawjud fez novamente. Logo começou a demonstrar
sinais incontestáveis de iluminação. Curava os enfermos e servia a seu próximo tanto no armazém quanto nas horas de lazer. Seu conhecimento dos mistérios da vida se tornou cada vez mais profundo. Sacerdotes, filósofos e outros o visitavam indagando: com quem você estudou? É difícil dizer, respondia Mojude. Seus discípulos perguntavam: como iniciou sua carreira? Como um pequeno funcionário público, respondia. E você deixou seu emprego para dedicar-se à automortificação? Não, simplesmente o deixei. Eles não podiam compreendê-lo. Pessoas o procuravam para escrever sua história da vida. O que você foi em sua vida? Perguntavam. Eu me atirei num rio, me tornei um pescador e no meio de uma noite abandonei uma cabana de junco. Depois disso, me converti em ajudante de um granjeiro. Enquanto escalando lã, mudei de ideia e fui para Monsu, onde me tornei um vendedor de peles. Lá economizei algum dinheiro, mas o dei. Caminhei para Samarcanda, onde trabalhei para um merceeiro e aqui estou agora. Mas esse comportamento inexplicável não esclarece de modo algum seus estranhos dons e maravilhosos exemplos, diz o biógrafo. E eles não entendiam Mojude. E por que eu contei essa história para vocês? E como eu falei assim, espiritualidade verdadeira acontece dentro de cada um de nós. Essa religião que é o religar-se com Deus interno dentro de nosso coração. E como eu falei para vocês, o grande professor é a nossa própria vida. Não importa a vida que a pessoa vive, assim como Mojude, a pessoa com a vida inexplicável, ela vai ter o aprendizado. Ninguém entendia a história de Mojude, a sucessão de fatos aleatórios dele, mas toda a sabedoria dele foi construída através da jornada. E assim com nós, às vezes a gente olha uma pessoa do interior e a gente pensa, nossa, por que o espírito encarnou lá? Qual que é o sentido disso? É a mesma coisa quando a gente olha a história de Mojude, o homem com a vida inexplicável, mas que com aquela vida inexplicável, ele tornou-se um grande sábio para todos. E assim a gente traz mais leveza para o nosso interior e para a nossa vida, no sentido de, nossa, o que eu estou fazendo dela, mas ao mesmo tempo, está todo mundo no caminho, não importa se no externo a pessoa esteja desvirtuada, assim. Então, meus amigos, essa reflexão que eu trago para todos vocês, espero que possa ter sido proveitoso, espero que todos estejam bem. Grande agradecimento pela oportunidade de estar aqui conversando com todos nessa manhã maravilhosa desse domingo. E uma ótima semana a todos também. Espero que estejam todos bem. Assim seja.